Então, eu já estou colocando a nossa gravação a começar. Como vocês sabem, né, a gente recém falou a respeito, todas as nossas aulas são gravadas. Então, vocês têm acesso ali no Classroom, na barra Atividades, lá no tópico Vídeos das aulas ao vivo, tem lá os vídeos já. Vídeo da aula 1, 2, 3, o vídeo de revisão da aula 1 a 3, o vídeo da aula 4 e o vídeo da aula 5. Então, hoje a gente está tendo a aula 6, né? E esse vídeo vai estar ali disponível para vocês depois. Os slides, gente, é a mesma coisa, tá? Desde o primeiro dia de aula, né? A gente sempre procede da mesma forma. Então, os slides, né, de todas as aulas anteriores também estão ali na barra Atividades do Classroom, lá no tópico Slides das aulas ao vivo. Tem lá slides da aula 1, 2, 3, o slide da revisão da aula 1 a 3, o slide da aula 4 e da aula 5. Aí depois que a gente tratar do nosso conteúdo aqui, o slide da aula 6 também vai ser disponibilizado para vocês. Além disso, né, além dos slides e do vídeo da aula, cada uma das aulas, você sabe que a gente trabalha de duas, né, perspectivas diferentes, né, a gente usa duas técnicas diferentes sempre. Uma primeira técnica a gente utiliza exposição, os conceitos, as fórmulas, os exemplos de cálculo aplicando as fórmulas, e depois, no segundo momento, depois do nosso intervalo e chamada, a aula continua aí com exercícios no Classroom, onde vocês vão, de uma forma direta e prática, aplicar aquilo que a gente viu na primeira parte da aula. E aí, claro, né, surgem dúvidas, perguntas, eventuais dificuldades no cálculo, e a gente permanece aqui ao vivo, conectado, né? Eu fico conectado aqui no Google Meet para atender as dúvidas e perguntas de vocês enquanto estão fazendo os exercícios. Então, cada aula teve os seus exercícios, né? Qualquer uma delas, vocês podem acessar entrando no Classroom, né, na barra Atividades, vocês vão ver que em cada uma das aulas teve ali um conjunto de exercícios, tá? Todos os exercícios que vocês fizeram nas aulas anteriores permanecem ali disponíveis para vocês, se quiserem estudar novamente, rever esses exercícios, né? Então, todos eles lá no Classroom também, tá, gente? Então, como a gente sempre faz no início de cada aula, vamos relembrar o nosso calendário. Né? Eu sempre falo que eu sou repetitivo, né, com relação ao calendário, mas é muito importante, gente, tá? Às vezes, por mais que a gente fale, né, a gente já fez isso, né? A primeira coisa, na verdade, no primeiro dia de aula, né, lá no dia 25/5, antes de ter o conteúdo da aula 1, a gente fez o contrato pedagógico, que é um vídeo ali de 1 hora e pouquinho. A gente falou de todos os detalhes, né? A gente abriu o site daqui, pelo site daqui a gente abriu o Moodle, acessamos a disciplina de matemática financeira, a gente mostrou lá, né, que tem o guia do aluno, que tem as datas que vocês precisam seguir para fazer as avaliativas no Moodle. A gente mostrou onde entra nas avaliativas do Moodle, né? Ali na semana 1 e semana 2, dentro do Moodle. A gente mostrou que tem ali, né, a prova final que vai aparecer para vocês, vai aparecer a substituição. Ali vocês têm, além do guia do aluno, né, que tem os prazos das atividades avaliativas que vocês devem estar atentos. A gente mostrou que tem a apostila, né, e tem outros materiais que vocês precisam acessar. Fizemos tudo isso, o vídeo foi de 1 hora e pouco, né, com todos os detalhes e explicações. A gente abriu também o Classroom, porque o trabalho disciplinar vocês têm que fazer e entregar no Classroom, né, então tá lá gravado no vídeo de contato pedagógico, né, a gente abriu o Classroom, clicamos na aba atividade, a gente procurou ali o tópico trabalho disciplinar, a gente abriu o arquivo do trabalho, mostrei para vocês como vocês vão editar, né, o arquivo de vocês é editável, cada um vai inserir suas respostas. Aí depois fecha o arquivo, clica em ver atividade. Quando clicar em ver atividade, vai abrir uma caixinha para vocês de entrega, né? Parece lhe entregar ou então marcar como concluído, para vocês entregarem o trabalho para mim. Né? Tudo isso foi, né, longamente explicado, com detalhes, né? E esse vídeo do contato pedagógico foi no primeiro dia de aula, ele está disponível para vocês desde aquele dia, ali na barra atividades do Classroom, no tópico contrato pedagógico. Ali está os slides do contrato pedagógico, e o vídeo do contrato pedagógico. Quem não lembra, quem não assistiu, né, quiser ver esses detalhes, né, de todos esses combinados e como fazer os acessos, né, e ter
acesso ao Moodle ou ao Classroom, é só ver o contrato pedagógico. Acredito, né, que já estamos no final da disciplina, isso não seja novidade, mas é sempre bom relembrar. Então, gente, nosso calendário, né, a gente teve ali a primeira parte da disciplina, né, aula 1, 2, 3, e a revisão, né, da aula 1 a 3, entre o dia 25/5 e o dia 4/6, né, porque no dia 3/6 era feriado, então a gente teve aula na sexta-feira, né, dia 4, para recuperar o feriado do dia 3. Então, aula 1, aula 2, aula 3 e a revisão da aula 1 a 3, a gente teve na primeira parte da disciplina, e vocês tinham, né, nessa primeira parte da disciplina, uma atividade avaliativa para fazer lá no Moodle, dentro da semana 1, né, valendo 2 pontos. Tá? O prazo, como foi dito, demonstrado lá no contrato pedagógico, está onde? No guia do aluno, aquele arquivo que a gente abriu lá no dia do contrato pedagógico. Né? A gente abriu esse arquivo PDF, mostrou as datas ali para vocês, e reforçamos, né? Pessoal, anotem aí no caderno para não esquecer, né? E é claro, quem não anotou no caderno, né, que não fez nenhum tipo de agenda aí, né, obrigatoriamente tem que entrar, né, no Moodle lá e olhar as datas, né, para não perder os prazos, tá? E aí, então, avaliativa 1 valendo 2 pontos. Depois iniciamos a segunda metade da disciplina, com a aula 4, né, no dia 8/6, a aula 5 no dia 10 e hoje a aula 6, né? Então, com esse conteúdo de hoje, a gente fecha a segunda parte da disciplina e vocês têm atividade avaliativa 2 para fazer, né, correspondente a esse conteúdo, tá? Valendo 2 pontos. A atividade avaliativa está em aberto, tem prazo ainda, né, para fazer. O prazo está no guia do aluno, né? Tem uns dias pela frente ainda. Não percam, né? 2 pontos. Somados os pontos da avaliativa 1 e da avaliativa 2 da N1 no Moodle, já são 4 pontos, né? Certo? Na quinta-feira que vem a gente vai ter uma revisão desses 3 conteúdos da segunda parte da disciplina. Vocês ficaram, né, com um prazo de entrega do trabalho disciplinar, né, por dia 19/6, ou seja, esse final de semana agora, né? Encerra o prazo de entrega do trabalho, tá? Já no dia seguinte eu vou começar as correções dos trabalhos, então você tem que acessar o Classroom, né, clicar no trabalho ali, resolver aquelas 4 questões, né, de cálculo, inclusive bem tranquilo, né, porque as 4 questões que tem ali, elas têm a fórmula, né, que você tem que aplicar. Você tem que desenvolver o cálculo, né, mostrar o passo a passo, né, do cálculo até chegar na resposta final, tá? São 4 questões, tem que fazer e entregar ali no Classroom conforme combinado, lá no vídeo do contrato pedagógico, né, a gente mostrou o passo a passo, tá? E aí fecha, então, 10 pontos na N1, tá? No dia 22, terça-feira da semana que vem, a gente vai ter uma revisão final, a gente vai fazer uma revisão da aula 1 a 6, com foco, né, no conteúdo, em especial, preparando vocês para a prova do dia 24. Então, no dia 22/6, a revisão vai ser a nossa última aula desta disciplina ao vivo, né? Porque no dia 24, o dia da prova, não tem aula ao vivo. No dia 24 é só a prova. No dia 24, antes das 19 horas, vai ser postado no Classroom para vocês as instruções da prova e o código. Vocês vão acessar, então, o Class, ler as instruções e copiar o código. Às 19 horas, vocês acessam o Moodle, né, lá na disciplina de matemática financeira, clica na prova, insere o código informado, e vocês, então, fazem a prova aí da N2, valendo 10 pontos, né, são 10 questões, 1 ponto cada uma. No final, vocês clicam em salvar, enviar, e ela já vai dar a nota da N2 de vocês. A média final, então, é a N1, as 2 avaliativas da N1 mais o trabalho, né, 10 pontos. A N2, a prova final, soma as 2 notas, né? N1, 10 pontos, N2, 10, soma as 2 dá 20, dividir por 2, 10. Se por acaso somar as 2 notas, né, da N1 e da N2, e não atingir a média 6, né, reprovaria, mas, no entanto, ainda tem, né, a prova de substituição como, entre aspas, aí, salvação, né? Ou seja, dá para substituir a menor nota. Entre a N1 e N2, aqui tinha ficado menor, para quem ficou abaixo da média, fazendo a prova de substituição, então substitui essa menor nota, tá? A prova de substituição, ela não tem instruções, assim, mais detalhadas, né? Não tem um código, né? Vocês só acessam lá, no dia 10/7, a disciplina de matemática financeira, e clicam em avaliação de substituição, vão fazer a prova, 10 questões, os mesmos moldes da prova final, né? O final, salvar e enviar, vale 10 pontos, e substitui a menor nota que ficaram entre a N1 e N2, para quem tiver ficado abaixo da média.
tá? Aquele exemplo que a gente sempre usa, né? Ah, fiquei com 8 na N1 e 2 pontos na N2. Vai somar as duas notas, vai dar 10. Divide por 2 vai dar 5. Média 5, abaixo da média de aprovação, né? Média de aprovação é 6, 5 fica abaixo. Então vai ter que fazer substituição. Para substituir qual nota? A menor. A da N2, né? Se a N1 ficou 8 e a N2 ficou 2, na prova de substituição tem que tirar no mínimo 4, né? E soma com 8 da N1, 4, 12, divide por 2, 6. Tá? Muito bem, gente. Esse é o nosso processo avaliativo. Não mudou nada desde lá do contrato pedagógico, né? Sempre o mesmo, tá? E esses elementos aqui que valem nota. Qualquer outra coisa, né, diferente disso, não está dentro do processo avaliativo, não foi combinado. Né? O combinado é esse aqui, o processo avaliativo é esse. Desde sempre, toda a vida, né? No entanto, às vezes pode surgir dúvidas novas, perguntas novas, enfim, em relação a todo o calendário, né? Então, sempre fica aberto um espaço para dúvidas e perguntas. Surgiu alguma coisa nova, a gente, não tinha percebido isso ainda, gostaria de perguntar, enfim. Como é que tá para vocês? Tranquilo, gente? Tranquilo, senhor. Certo. Tá todo mundo mantendo as avaliativas lá no Moodle em dia. Isso é importante, né? Tá tudo pronto já, senhor. Muito bem, isso Só aí. esperar as notas. Quero ver 10 na N1 e 10 na N2, Josi. Né? Esse daí já é outra história. Muito bem. Mariane conectando, boa noite. Muito bem, gente. Então, se vocês não têm maiores dúvidas, né, em relação ao nosso calendário, vamos adiante. Hoje, então, a gente vai conversar a respeito do segundo sistema de amortização, né, de dívidas, de financiamentos, empréstimos, que é o sistema SAC. Antes disso, né, deixa eu comentar uma coisa com vocês, para não ser surpresa, né? Em algum momento durante a nossa aula hoje, tá? A gente vai ter a visita aí do nosso gestor aí da escola, de um dos gestores, né? Que nós estamos aqui, pessoal da filial 4 e da filial 6, né? Então, um deles, né? Os gestores das filiais vai entrar na conexão para aplicar a CPA, né? Talvez muitos de vocês já tenham participado de alguma CPA, porque vocês já estão no segundo ciclo, né? Vocês sabem que a CPA é uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa em que a escola busca saber, né, de vocês, como é que está a questão de estrutura das aulas, né? E é importante vocês participarem dessa pesquisa e responderem. Então, acredito que depois das 7h30, mais ou menos, né, deve entrar aí o nosso gestor para fazer a pesquisa com vocês, tá, gente? Então, em algum momento no meio, né, da noite vai acontecer essa pesquisa, tá? Só avisando vocês para não serem pegos de surpresa aí. Então, gente, sistema de amortização SAC. Então, vamos relembrar que na aula anterior, né, nós tivemos o primeiro deles, que é o sistema Price, que tem a prestação constante. E, claro, antes de apresentar a fórmula lá do Price, né, ver os exemplos de cálculo, a gente já definiu conceitos dos dois sistemas, tanto do Price quanto do SAC. Na definição, né, dos conceitos, a gente viu que o sistema Price, primeiro, ele tem a prestação constante. A gente viu que a prestação ela é composta sempre de dois elementos. A amortização, que é o que vai abatendo o saldo devedor, e os juros, que é a parte que fica no banco, né? Essa não abate saldo devedor. Lá no Price, a prestação é constante. A amortização ela é uma variável, né, crescente, conforme os pagamentos vão sendo feitos, né? O valor da amortização vai variando ao longo do tempo e vai aumentando. O juros é variável decrescente, né? Conforme os pagamentos vão sendo feitos, o juros vai diminuindo ao longo do tempo. No sistema SAC, muda essa perspectiva, tá? No sistema SAC, nós temos a amortização constante e que vai variar a prestação e os juros, tá? Bom, sendo a amortização constante, né?
E os juros no sistema saque variando de forma decrescente também. O que vai acontecer com a prestação? A prestação é uma posição entre amortização e juros, né? Se no sistema saque a amortização é constante e os juros é decrescente, sendo a prestação composta por esses dois elementos, né? Na mesma proporção que os juros diminui, a prestação também vai diminuir ao longo do tempo no sistema de amortização saque. Então, amortização fixa e os juros diminuindo ao longo do tempo, a prestação é a composição dos dois, né? Amortização e juros, automaticamente a prestação também, então, diminui ao longo do tempo, né? Com o sistema de amortização constante, tá? Amortização constante, amortização fixa, não altera, sempre a mesma. Prestação vai diminuir ao longo do tempo em função da redução dos juros ao longo do tempo também, tá? Então, os juros é variável decrescente, as prestações diminuem ao longo do tempo, certo? Vinícius colocou no chat. Pessoal, o Vinícius está pedindo aí para adicionarem ele no grupo da turma. Acredito que tem, né, grupo, acho que no primeiro dia o pessoal acabou compartilhando o link do grupo aí no chat. Eu acho até que eu coloquei no mural do Classroom na época lá, mas eu não sei quem é o ADM do grupo, se puder compartilhar aí o chat não, o link, né, do grupo no chat, para o Vinícius, ele está pedindo aí para participar, tá, gente? Se eu puder fazer essa gentileza aí, não tenho certeza de quem é que é o ADM aí do grupo da turma. É um grupo só de alunos, né? Certo? Então vamos aguardar, Vinícius. Algum colega aí vai compartilhar o link do grupo. Então, gente, sistema de amortização constante saque, né? São esses os conceitos iniciais, revisando, né? Aqueles conceitos que a gente já viu lá na primeira aula sobre sistema de amortização. Então, como visto, saque, sistema de amortização constante, as amortizações são iguais, fixas ao longo do tempo, tá? Então, nesse plano de amortização, as prestações vão ser decrescentes. Como cada prestação é composta de uma parte em amortização que vai abater o saldo devedor, a outra parte da prestação é composta de juros. Esses juros é, então, decrescente ao longo do tempo. A gente sabe, né, que o juros ele é calculado pelo saldo devedor vezes a taxa do financiamento. Como vai sendo abatido, né, o saldo devedor ao longo do tempo, é resultante, né, que os juros também diminuam ao longo do tempo, porque a dívida vai sendo paga, né, então o saldo devedor vai diminuindo e é sempre juros vezes saldo devedor, né, então por isso os juros diminuem ao longo do tempo, tá. Obrigado, Rafaela. Rafaela compartilhou o link ali no chat. Fórmulas, gente, para sistema de amortização constante. Muito bem. A amortização no saque, né, ela é dada por A igual a C sobre N. Então, a amortização é igual ao valor do financiamento, né, do empréstimo, dividido pelo número de parcelas, né, número de prestações, que é o prazo de pagamento. Tá? Muito simples, muito direto. Tá? Não confundam, claro, né? Lá no Price, o cálculo da amortização era outro, né? É outra fórmula. Né? Então, cada uma tem a sua fórmula específica. Então, atenção, quando pedir saque, calcule a amortização do sistema saque, é essa fórmula aqui do sistema saque, tá? É o valor do financiamento dividido pelo número de parcelas, né? Pelo prazo. O cálculo dos juros, nós já conhecemos, né? Do sistema anterior. Os juros é saldo devedor vezes taxa. Isso aqui não muda, né? Sempre assim, tá? Os juros que faz parte da composição da parcela é sempre saldo devedor vezes taxa. Então, por que os juros é decrescente? Conforme vai pagando, né? O que acontece com o saldo devedor? Vai diminuindo a cada mês, né? Então, se o saldo devedor vai diminuir, a taxa é sempre a mesma, a tendência é sempre os juros diminuir ao longo do tempo, certo? Claro que considera-se nisso, né, pagamentos em dia, né, sem atraso, sem juros de multa, né, sempre só os juros sobre o valor da prestação do financiamento.
Vamos então, gente, a um exemplo prático aí do cálculo da amortização. Pergunta: utilizando o sistema SAC, cuja amortização é constante, pede para calcular o valor da amortização, e a gente já sabe, né, que a amortização é fixa, é constante, então independente do número de parcelas, prestações, né, eu calculo a amortização uma única vez, né, independente do número de parcelas, esse valor da amortização vai ser então o mesmo, né, se for 50, 100, 8, 10, 15, 20, independente do número de prestações, né, a amortização vai ser sempre a mesma, tá? Referente ao empréstimo, esse empréstimo, então, tem um valor de R$ 43 mil, e vai ser pago em 8 parcelas, em 8 prestações, com juros de 2% ao mês. Tá? Então, vamos aplicar a fórmula. Então, a primeira fórmula que a gente viu foi a fórmula da amortização. Muito simples, olha só, no SAC não tem uso de tabela, né? Vocês já devem ter notado essa diferença. No sistema anterior, no Price, a gente tinha lá a tabela FVA, né? Aqui no sistema SAC não tem tabelas, né? As fórmulas são todas diretas, tá? Que simplifica bastante o cálculo, né? Então aqui a amortização no sistema SAC é o valor do financiamento, no caso desse enunciado aqui 3 mil, dividido pelo número de parcelas de prestações, tá? Que nesse caso são 8 parcelas, 8 prestações. Dividir 43 mil por 8, dá uma amortização, então, de R$ 5.375 por mês de amortização. Claro, aqui é só a amortização. Cada parcela que for paga vai ser composta por, além da amortização, mais os juros. Aqui a gente está vendo só a amortização, o valor que vai abater, né, do saldo devedor mês a mês. E esse valor é fixo todos os meses. Vão ser 8 amortizações de 5.375. Quem é que arrisca dizer aí qual o valor total da amortização? Já que são 8 de 5.375. R$ 43 mil? Isso, né? Não precisa nem calcular, exatamente. 43 mil, né? Então, se eu vou pagar 8 de 5.375, tem que amortizar toda a dívida. Qual é a dívida? 43. Direto, simples, né? Se eu não tiver feito essa divisão errado aqui, né? Vai dar certinho os 43 mil, tá? Muito bem. Mas nós temos, né, o cálculo da prestação. No caso aqui do nosso sistema de amortização SAC, então, a prestação é dada por a amortização mais os juros. Então, já sabemos disso, né, desde a aula passada, que toda vez que a gente paga uma prestação, uma parte da prestação realmente vai abater o saldo devedor, né? É o valor da amortização. O resto da prestação é juros que fica para o banco. Tá? Então, o que corresponde a juros é aluguel do dinheiro que a gente pegou emprestado, financiado, né? Isso é do banco. O banco está cobrando esses juros, né? Por ter emprestado aquele valor. Então, a gente está pagando, é um valor que a gente paga para o banco, não abate saldo devedor. O que abate saldo devedor é só o que sobra, é só a amortização. Tá? Muito bem. Então, saque, o valor da prestação é a amortização mais os juros. Até aqui tranquilo, gente? Tudo certo? Sim, senhora, até aí tranquilo, só que o que me confundiu a cabeça, porque ela é ao contrário da outra do cálculo de juros da outra amortização. Só que daí esse daí é o cálculo para prestação. Isso, Daí exatamente. eu vou ter que ligar nisso, porque isso daí vai poder me confundir. Isso. É um detalhe importante, né? A diferença entre os dois sistemas aí, né? A prestação aqui é a amortização mais juros, né? Facilita bastante o cálculo, é claro, né? Mas fica parecido, né? Com a forma da prestação do sistema anterior, né? Lá no Price, o valor da prestação, quando a gente calculava, tinha que olhar a tabela FVA, né? Tinha que fazer aquele processo todo. Aqui simplifica, mas fica parecido com a forma da amortização lá do sistema anterior, né? Gente, antes da gente entrar no exemplo aqui do cálculo de prestação, né, no sistema SAC, eu vi que já apareceu aqui para mim, né, a entrada do Moisés, que é o nosso gestor da filial 4, né, Moisés, já está aí. Eu já tinha informado. Tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo tranquilo, Moisés. Te atrapalho? Turma, eu já tinha comentado com vocês, né, que ia acontecer esse momento, né, o Moisés entrar na sala para fazer aí um bate-papo com vocês, aplicar uma pesquisa que é sempre muito importante para nós, né, a escola precisa saber, né, as percepções de vocês em relação, né, à escola, ao estudo, né, ao professor, aos materiais, então é sempre muito importante, a gente precisa disso, né, então a palavra está com o Moisés aí. Obrigado, Luciano. Pessoal, então, boa noite. Boa noite a todo mundo, né? Boa noite, Lisandra, Vinícius, Nath, Stephanie. Cumprimentando esses 4 e cumprimento os demais da turma, senão eu vou ficar aqui fazendo chamada, né, Luciano? Pessoal, então, eu sou o Moisés, sou diretor aqui da Alberto Bins e também de Guaíba. Estou aqui representando as 2 escolas, mas também os demais diretores, né, das demais escolas, até para a gente não tumultuar, se é para falar a mesma coisa, então a gente se divide, tá? O meu objetivo aqui é, como o professor Luciano falou, hoje é nosso dia de entrar na turma de vocês, né, e comentar a respeito da CPA. Eu vou compartilhar rapidinho a minha tela aqui, até para não tomar tanto tempo de vocês, prometo que serei breve, no máximo 5, 7 minutos aqui, de divulgar para vocês a CPA. O que é a CPA? A CPA é a Comissão Própria de Avaliação. Então, isso é oriundo, na verdade, das faculdades, né, gente? Então, por legislação, o Ministério da Educação regulamenta que as instituições têm que passar por processo de avaliação discente, docente, né? Na parte acadêmica, na parte estrutural, enfim. E a gente adapta isso para nossas escolas técnicas. Então, todo o grupo QI, tanto a faculdade quanto as escolas, né? A gente passa pelo processo de avaliação. E as pessoas que são as mais importantes para nós são vocês, que são nossos alunos. É nesse momento que vocês conseguem também nos dizer aonde a gente pode ser melhor, né? Aonde a gente tem que crescer ainda. Então a gente conta muito com a participação de vocês. Gente, não é uma pesquisa que é obrigatório, tá? Então é uma pesquisa, é um formulário, ele é rápido de preenchimento. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui no chat da turma, tá? E vou pedir também que o professor Luciano coloque no Classroom de vocês, para caso que os colegas que não entraram ainda, né, ou se vocês vão responder depois, mas eu peço que vocês, na medida do possível, já consigam responder agora, tá? Ainda no turno da noite, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria pedir para vocês. De novo, responde quem quiser, né? Não é obrigatório, mas é, de novo, muito importante a participação de vocês, e com os comentários de vocês a gente cresce quanto instituição, tá? O segundo comentário, na verdade, é o quê? Deixa eu comentar com vocês a respeito dos encontros, né, gente? A gente tem uma turma, deixa eu só enxergar aqui, Luciano. Estamos lá no segundo ciclo hoje, né? Então nem vou comentar com eles a questão do retorno, né? Que não é obrigatório, enfim, então isso eu não vou comentar. Agora eu já comentei, né? Pessoal, olha só, eu ia comentar com vocês a respeito dos encontros presenciais, tá? Na verdade, ainda a gente não retornou ao presencial as disciplinas de primeiro ciclo, tá? Então, a gente está ainda formatando, verificando, fazendo pesquisa com vocês. Então, não tem nada ainda decidido de retorno presencial às escolas, tá? Do segundo ciclo. Então, para avisar vocês, a gente está tentando retornar, né, aos poucos com as turmas de primeiro ciclo. Isso vai acontecer gradativamente e vocês serão os primeiros a serem informados. Até porque vocês têm processo decisório, né, gente? Então tem muitos de vocês que não foram vacinados, né? A grande maioria ainda não chegou na faixa etária, né? Então a gente sabe que por motivo de segurança, a maioria de vocês ainda quer permanecer no remoto, né? Então a gente está olhando para isso, então vocês podem ficar bem despreocupados. E vocês serão ouvidos, né? Quando esse momento também chegar no retorno dos grupos de vocês, tá? Então, Luciano, eu vou deixar eles contigo para responder a pesquisa. Eu te agradeço mais uma vez a parceria, né, com a instituição, e a responsabilidade e compromisso que tu tem. Agradecer o espaço aí, os minutinhos de falar com eles, e agradecer a eles também, né, por participarem e por estarem conosco, certo? Certo, Moisés, muito obrigado aí. Agradecemos a tua participação aí, trazer esse momento de reflexão, né, que é sempre muito importante, né, é um momento que a escola toda reflete sobre a sua qualidade, como o serviço está sendo prestado, e como o Moisés falou, gente, embora não seja obrigatório, né, é um momento de vocês, é um momento de vocês trazerem elementos que são importantes para nós, né, enquanto instituição, saber como é que vocês estão percebendo, né, a nossa qualidade, o nosso trabalho, para a gente possa melhorar, certo? Pessoal, principalmente o pessoal aí da filial 4, né?
se não conheciam, Por né? favor. O Moisés é o nosso gestor, né? O gestor da Filial 4. Então, quem ligar, quem entrar em contato, ou eventualmente quem for lá presencialmente, né, vai encontrar o Moisés por lá, Exatamente, da Filial 4. Obrigado, tá, Luciano. Bom Tá? trabalho aí, boa aula, tá? Um Um abraço abraço, para vocês, um Moisés. beijo, gente. Bom Fiquem com Deus. trabalho. Se cuidem. Pessoal, então, eu vou dar uns minutinhos, tá, para vocês responderem a pesquisa aí, uns 5 minutinhos, eu acho que dá tranquilo para vocês responderem, tá? Então, agora são 19h37, tá? Então, vamos contar 5 minutos. 19h42 eu retomo o conteúdo da aula com vocês, certo? Então, 5 minutinhos aí para responder a pesquisa. Só uma pergunta ali, senhor. Ele está perguntando ali se eu tenho que responder presencial ou EAD. O meu é o semipresencial, primeiro o começo do... Mas eu tô no fim, né? Dá para botar como EAD, não sei. Isso, vocês colocam como EAD, né? Vocês estão Tá. cursando agora como EAD, Como né? EAD, entendi. Obrigada. Enquanto vocês respondem, eu vou ali pegar mais um pouquinho de água e já volto. Professor, tem uma parte ali que pede qual que é a minha escola. Aí eu não consegui responder, eu aperto em cima e não vem as opções. Eu não consigo seguir em frente porque eu não respondi aquela. Tá, acho que tu consegue reiniciar a pesquisa entrando nela de novo. Tá, eu vou sair e voltar de novo. Tá.
Mais um minutinho para a conclusão da pesquisa. Pessoal, quem já respondeu vai dando um ok no chat para a gente ter uma ideia, né, de quantos já conseguiram responder. Manda um ok, um certinho. Legal, tem bastante gente que já conseguiu responder. Muito bem, gente. Então, já passou aí os 5 minutinhos, né, para responder a pesquisa. Alguns já colocaram ok aqui no chat, responderam, né. Então, para a gente não tomar muito espaço da nossa aula, né, aqueles que ainda não responderam, né, depois da pesquisa, né, o link está ali compartilhado no nosso Classroom, e vocês podem refazer, né, a pesquisa ou retomar a pesquisa, né, responder quem não respondeu ainda, tá? Então vamos dar continuidade, tá, gente? Então, antes aí da entrada do Moisés, né, trazendo aí a questão da pesquisa para vocês responderem, a gente já estava, né, tratando da nossa fórmula da prestação do sistema SAC, que é dada por R igual a A mais J, a amortização mais juros. E a Josi antes estava lembrando, né, que ela fica parecida, né, com a fórmula da amortização lá do sistema anterior. Então, bem lembrado pela Josi aí, né, é importante estarem atentos a isso, tá? Ela é parecida com outra fórmula do sistema anterior, então a gente tem que ter muito cuidado para não trocar uma pela outra, tá? Mas é simples, né, a forma da prestação do saque, porque não tem que olhar a tabela, né? Aqui é direto, né? Uma fórmula, né, de soma, né? Só amortização mais juros, que facilita bastante, né? Nesse sentido. Então vamos ver um exemplo para a aplicação da prestação, da amortização e dos juros, né? Então esse exercício aqui de exemplo, para a gente ver a lógica, né, do cálculo do sistema SAC, pede para calcular o valor da parcela de juros que compõe a prestação, né, a amortização e a própria prestação de um empréstimo no valor de 8.530,20. A taxa desse empréstimo é de 3% ao mês, ele vai ser pago, né, vai ser liquidado em 10 parcelas, 10 prestações. Tá? Então nós temos aqui o valor do financiamento, o valor do empréstimo, né, que é o C, e nós temos o N, né, que é o número de parcelas. Então, de uma forma bem simples e bem direta, a gente já consegue calcular a amortização. Por quê? A amortização calcula uma vez só, né, no sistema SAC,
né? Nós sabemos que serão as 10 parcelas pagas com um valor fixo de amortização. Então, a gente calculou uma vez só a amortização e sabe que a amortização, né, vão ser 10, né, valores iguaizinhos, né, de amortização em cada um dos pagamentos. Sendo que, né, a partir do momento que a gente sabe a amortização, os juros, né, ele é variável, e a parcela mesmo, né, a prestação, né, vai ser variável também. Então, aqui, a gente vai ter que calcular, né, o valor da prestação e o valor dos juros ao longo do tempo. A amortização, uma vez só, né, então, facilita o cálculo da amortização, e é o primeiro cálculo sempre, né, no sistema SAC. Então, vamos lá, a primeira fórmula sendo aplicada é a fórmula da amortização. Então, está ali à esquerda, né, a amortização igual ao capital emprestado sobre N, o número de prestações. Capital emprestado, 8.530,20 centavos, dividido pelo número de parcelas, né, de prestações, nós vamos ter aí uma amortização de R$ 853,02. Então, essa amortização ela é fixa, constante. Essa é a característica do sistema SAC. Então, vão ser 10 prestações iguaizinhas neste mesmo valor, 853,02. Por quê? 10 parcelas com, né, 10 amortizações nesse valor, dá exatamente o valor total da dívida, né? A amortização tem que abater a dívida. Então, é natural que multiplicar o valor da amortização por 10, né, vai dar exatamente o mesmo valor do empréstimo, 8.530,20. Isso a gente já viu, né, logo no exemplo anterior. Muito bem. Agora, as prestações são variáveis. Por quê? Cada prestação, né, é dada por amortização mais juros. Bom, a amortização é constante, mas os juros não. Então, as prestações vão variar de acordo com a variação da parcela de juros a ser paga, né? Então, a primeira prestação fica a amortização, R$ 853,02, foi o valor que foi calculado, né? Mais os juros. Os juros é o saldo devedor vezes a taxa. A taxa do financiamento é 3%. O saldo devedor no primeiro mês é o valor que foi tomado emprestado. Nada foi pago ainda, então a dívida, o saldo devedor, é 8.530,20 vezes os 3%, dá um juros de R$ 255,91. Então, esse total da primeira prestação, R$ 1.108,93, né, pagos, significa que R$ 255,91 ficou para o banco, né, e os 853,02, que é a amortização de fato, esse valor que vai abater saldo devedor, né? Esse valor, então, depois de pagar a prestação, vai abater o saldo devedor. Lá, na segunda parcela, na segunda prestação, na hora de calcular os juros, o saldo devedor que vai ser utilizado vai ser os 8.530,20 menos o valor que foi abatido, amortizado na primeira prestação paga. O saldo devedor atual, quando eu vou pagar lá a segunda prestação, o saldo devedor será de R$ 7.677,18. Então, a segunda prestação é composta por a amortização, que é fixa, constante, R$ 853,02, mais os juros, que é a taxa de 3% vezes o novo saldo devedor. Agora, eu não devo mais, né, aquele valor inicial que estava lá na primeira parcela, né, 8.530,20, porque agora amortizou, né, 853,02, depois que eu paguei a primeira vez. Então, novo saldo devedor, 7.677,18 vezes 3%, fica agora um juros de 230,32. A soma da amortização com juros dá uma prestação de R$ 1.083,34. Então, ao pagar essa segunda prestação, 230,32 fica para o banco, né? É juros que eu estou pagando para eles. O que vai abater o saldo devedor é a amortização, os 853,02, que a gente já viu que a fixa é sempre a mesma, né? Então, lá, quando eu vou pagar a terceira prestação, qual é o saldo devedor? É o saldo devedor anterior, 7.677,18, mas depois de ter pago a segunda prestação, eu abato, né, a amortização, 853,02. O novo saldo devedor será 6.824,16. Na terceira prestação, então, a amortização, que é fixa, a gente já sabe esse valor, né, 853,02, mais o saldo devedor atual, 6.824,16 vezes a taxa de 3%, dá um juros de
204,72. Soma com amortização, a terceira prestação, então, é 1.057,74. Ao pagar essa prestação, 204,74 fica para o banco, que é os juros, né? Que eu estou pagando para eles por ter tomado o empréstimo, e o que de fato vai abater o saldo devedor é os 853,02, que vai atualizar o saldo devedor para calcular a quarta prestação, e assim por diante, né? Até a 10ª prestação. Cada uma das prestações no sistema SAC será, então, variável e decrescente. Vejam, né? Já dá para notar isso com essas 3 primeiras parcelas, as 3 primeiras prestações. A primeira prestação começou com 1.108 e alguns centavos, depois diminuiu, né? Na segunda prestação, 1.083 com alguns centavos, e diminuiu de novo na terceira prestação, 1.057 com 74 centavos. E vai diminuindo, né? Ao longo dos pagamentos, porque como o saldo devedor vai diminuindo ao longo do tempo, né? O componente juros ali vai reduzindo também, né? E aí faz com que a prestação, então, vá reduzindo ao longo do tempo. Característica do sistema SAC. A amortização é constante, é sempre a mesma, né? Primeira parcela, está ali a amortização, é o valor que a gente tinha calculado. Segunda parcela, está ali a amortização, é o mesmo valor. Terceira parcela, está ali a amortização, é o mesmo valor. Então, a amortização é constante, sempre a mesma em cada uma das prestações. O que a gente viu e atestou, né, aqui nesse exemplo de cálculo, é que a teoria realmente está certa, né? O que a teoria diz? A amortização constante, os juros vai diminuindo e a prestação também ao longo do tempo. Foi o que a gente viu, né, acontecendo aqui, tá? Então, agora a tabela completa, as 10 prestações. Então, claro, o saldo devedor inicial está lá, né, 8.530,20, né, foi lá, fez o empréstimo no banco, não pagou nada ainda, não abateu nenhuma dívida, nada, está ali, né, o valor tomado emprestado. Aí vai fazer, então, o pagamento da primeira prestação. Quando eu faço o pagamento da primeira prestação, né, eu já sei que o valor da amortização, né, é fixo, né? Então, eu já sei que a amortização vai ser os 8.530,20 dividido pelas 10 parcelas, né? Eu sei, então, cada uma das amortizações, todos os meses vai ser igual, vai ser R$ 853,02 em cada uma delas. No final, depois de pagar, né, todas as prestações, eu vou ter amortizado, então, 10 vezes 853,02, toda a dívida, 8.530,20. Bom, então nós sabemos, né, que cada mês pago, eu abato do saldo devedor exatamente esse mesmo valor. Todos os meses abate 853,02 do saldo devedor. Então, se o saldo devedor inicial 8.530,20, quando eu faço o pagamento da primeira parcela, é esse valor aqui que vai ser abatido, né? Então, 8.530,20 menos 853,02, ficou lá os 7.677,18. A gente viu, né, o cálculo passo a passo ali no slide anterior. Muito bem. Acontece que a prestação, né, ela é composta por a amortização mais juros. Então, a amortização é 853,02, a gente precisa apurar os juros, né, para saber o valor da prestação. No caso aqui, os juros é R$ 255,91. Resultado do quê? O saldo devedor inicial, 8.530,20, vezes a taxa do financiamento. Assim que a gente apurou, então, os juros, né? E a prestação simples, né? Vou somar, então, a amortização, mais os juros que é pago para o banco, dá uma prestação, a primeira, né, de R$ 1.108,93. Certo? Então, a lógica do sistema SAC é exatamente essa, tá? Aí depois vem a segunda prestação paga. Quando eu pagar a segunda prestação, eu vou bater, então, mais R$ 853,02 do saldo devedor. Saldo devedor anterior, então, R$ 7.677,18. Abate a amortização, novo saldo devedor, né? R$ 6.824,16. Para calcular a prestação, né, além da amortização que a gente já sabe, a gente precisa apurar os juros. Então, os juros é o saldo devedor que ficou, depois de ter pago a primeira prestação, né, os 7.677,18 vezes os 3%, ficam juros na segunda prestação de 230,31. A amortização mais juros da segunda parcela, né, segunda prestação paga, 1.083,33, né, soma da amortização mais os juros. E aí, segue essa mesma lógica, né, até o final, né, prestação por prestação, abatendo, né, sempre o mesmo valor, né, de saldo devedor vai diminuindo em função da amortização que é fixa,
e os juros, então, vai sendo apurado sempre sobre o saldo devedor atual, né? Depois de ter feito o pagamento, né? E a amortização, sempre vai ter um saldo devedor novo, diminuindo a quantidade de juros até o final. Cada prestação, então, vai diminuindo, porque os juros vai diminuindo também. No final, a gente tem o total pago, né? Somando todas as prestações. A gente tem o total de juros, né? Somando todos os juros, a gente vai ter o total de juros pago, tá? E ao final, é claro, a dívida foi toda amortizada, né? Então, como é que fica no final? Ao final, amortizando, né? Todas as amortizações de mês a mês, chega no final lá, a dívida zerou, né? Paguei toda a dívida, o saldo devedor é zero. Tá? A amortização a gente já tinha visto, né? Que é a soma das amortizações de cada mês. Os juros ficaram em R$ 1.407,46, que é a soma, né, dos juros de cada mês, né? O componente de juros de cada mês somado deu esse total de juros, né, ao final desse empréstimo. A soma da amortização mais os juros que foram pagos mês a mês dá um total de R$ 9.937,66. Tá? Então, com essas prestações eu paguei todo o valor que eu tomei emprestado e mais os juros, né, para o banco, que dá exatamente a soma de todas as prestações. Todas as prestações somadas dá exatamente os 9.937,66. Tá? Pessoal, como é que ficou para vocês? Ficou tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, foi. Tranquilo? Eu acho que vai ser quando for fazer um Para mim cálculo, também não tem tranquilo. dúvida. Mas a diferença que eu notei é que aí tu vê os juros quando tu vai pagar, o outro não. Exatamente, é. Tem uma facilidade aí, né, de cálculo aí no sistema SAC. Normalmente o pessoal gosta mais do sistema SAC, né? Dá para fazer o cálculo de uma forma mais direta, né? E visualizar os resultados de uma forma mais direta, sem precisar lá do fator, enfim, para fazer cálculo, né? Aqui a gente aplica fórmulas, né? Uma forma da prestação é uma forma de soma, a forma dos juros, né? É aquela forma que a gente já conhece da multiplicação, a amortização, né? O capital dividido pelo número de parcelas, então tudo forma direta, né? Sem necessidade de fator nenhuma delas, né? Legal. Então vamos a um outro exemplo, né? De exemplo em exemplo de cálculo, a gente vai fixando o conteúdo, né? A gente vai, enfim, apropriando, né? Esse passo a passo. Esse passo a passo é muito importante, né? A gente tem que, né, ter ele, né, devidamente compreendido, porque depois na hora de fazer uma avaliativa, na hora de fazer uma prova, né? E aí vai pedir o cálculo de um sistema de amortização, aplica o sistema SAC. Então a gente tem que ter essa lógica, entender que o sistema SAC começa pela amortização, aí depois que a gente vai fazer, né, o valor dos juros e depois vai descobrir a prestação, que é o inverso lá do sistema Price, né? No sistema Price a gente começa pela prestação, depois a gente descobre os juros e depois a amortização. Então, os dois, né, tem lá o seu passo a passo próprio, né? Então, essa distinção é muito importante, porque sempre que a gente for ler o enunciado, a gente tem que entender por onde começa, né? Já para a gente começar certo, né? Não se perder ali, inclusive entendendo esse passo a passo, a gente escolher a fórmula, né, correta do sistema adequado, tá? Então aqui, mais um exemplo para o sistema SAC. Pede para calcular as parcelas de juros e amortização, referente às prestações de um empréstimo no valor de 3 mil, esse é o valor financiado, né, é o C, a taxa de 3,5% ao mês, para ser liquidado em 6 parcelas, 6 prestações, é o nosso N, né, o N aqui é 6. Muito bem. Como a gente sabe, sistema SAC, começamos por qual fórmula? Fórmula da amortização. Então está aqui à esquerda, né, a fórmula da amortização. A amortização igual ao capital financiado, dividido pelo número de parcelas, né, que vão ser pagas. Então, 3 mil, que é o valor financiado, divide por 6, que é o número de prestações, nós vamos ter, então, as amortizações. Vão ser 6 amortizações de R$ 500.
Porque depois que a gente amortizar, né, 6 vezes de R$500, a gente amortiza toda a dívida, que é os 3.000, né? Então essa é a lógica da amortização, ela vai abatendo o saldo devedor até zerar esse saldo devedor. E neste caso, o saldo devedor inicial é os R$3.000. Muito bem. Primeira determinação no sistema SAC. Acontece que no sistema SAC, né, sendo a amortização constante, a prestação e os juros não são constantes. Então, eles devem ser calculados. Tá? Então, primeira prestação, como é que fica? A amortização, R$500. E vejam, né, ela é sempre a mesma. Na primeira parcela está ali R$500, na segunda parcela está ali R$500, na terceira parcela está ali R$500, a amortização é sempre a mesma. Toda a vida, né, no sistema SAC. Então, na primeira parcela, R$500 de amortização mais os juros. Os juros vai ser o saldo devedor vezes a taxa. No início, o saldo devedor é o valor tomado emprestado, é os 3.000 vezes a taxa de juros desse empréstimo, 3,5%. R$3.000 vezes os 3,5% dá um juros de R$105. Então, a amortização 500, juros 105, dá uma primeira prestação de R$605. Então, ao pagar os R$605, sabemos que 105 é juros que fica para o banco, 500 é o que vai, de fato, abater o saldo devedor, a nossa amortização. Então, qual vai ser o novo saldo devedor depois de pagar a primeira prestação? Os 3.000 da dívida inicial, menos os 500, né? De amortização. Eu paguei a primeira parcela, então já bateu 500. Então, ficou 3.000 menos 500, novo saldo devedor, R$2.500. Esse saldo devedor que a gente usa, né? Para calcular os juros na segunda prestação. Então, está lá a segunda prestação, R$500, a amortização, mais os juros, que agora é o saldo devedor atual, 2.500, vezes a taxa do empréstimo, 3,5%. Agora, então, os juros é R$ 87,50. Somado com a amortização, dá uma prestação, né? A segunda prestação, R$ 587,50. Então, ao pagar essa prestação, R$ 87,50 é juros que vai ficar para o banco. O que vai abater de fato no saldo devedor? R$ 500. Então, qual vai ser o novo saldo devedor lá para calcular os juros da terceira prestação? 2.500 menos os 500. Ficou, então, de saldo devedor 2.000. Então, é isso que acontece. Terceira prestação, a amortização 500 mais os juros, né? Os juros agora é saldo devedor atual 2.000 vezes 3,5%, juros R$ 70. Então, a prestação ficará a amortização mais juros, prestação 570. Ao pagar essa prestação de R$ 570, 70 fica para o banco, 500 vai abater o saldo devedor, que vai, então, atualizar esse saldo devedor, vai ser os juros lá da quarta prestação. E assim por diante, sucessivamente, até a sexta prestação. Um exemplo, gente, de exercício, de questão numa avaliativa, uma questão numa prova ou na substituição. Pode ser bem simples assim. Calcule o valor, né, da amortização, né, por um valor do empréstimo de tanto, né, tantas parcelas. Vai pedir só o valor da amortização, então vai estar lá. Letra A, amortização R$ 400. Letra B, amortização 300. Letra C, amortização 500. Bom, achei a resposta certa, né, apliquei a fórmula, está lá. Então, a resposta certa é a letra C. Pode ser bem simples assim. Ou então, a gente pode ter uma questão aliando o cálculo ao conceito. Qual é o conceito do sistema SAC? É que a amortização é constante. Então, posso ter lá, por exemplo, letra A amortização é R$ 500 e o seu valor é variável. Bom, a letra A vai estar errada, né? Porque, embora o valor calculado esteja certo, está dizendo que o valor é variável. No sistema SAC, o valor da amortização não é variável, ele é constante. Letra B, o valor da amortização é R$ 500 e este valor é decrescente. Não, vai estar errado, né? Embora seja R$ 500, ele não é decrescente. Letra C, o valor da amortização é R$ 500 e este é constante, fixo. Aí sim, perfeito, né? Dá os R$ 500 e dá o conceito correto. Então, é um segundo, né, exemplo aí de questão que pode acontecer para vocês com a aplicação do sistema SAC. Terceiro exemplo, né, terceira situação de questão que vocês podem achar numa avaliativa, na prova ou na substituição.
calcule o valor da amortização e o valor da primeira e da segunda prestação. E você fazer esse passo a passo aqui, né? Calcular a amortização e calcular a primeira prestação, considerando o saldo devedor inicial, né? E depois a segunda prestação, considerando o saldo devedor atualizado. Então, vai dar duas prestações diferentes, né? A primeira e a segunda, e pode acontecer, então, isso, né? Letra A, amortização 500. Primeira prestação, 605. Segunda prestação, 570. Tá errado, não é isso. Letra B, amortização 500. Primeira prestação, 605. Segunda prestação, 587,50. Aí sim, né? Correta a questão, tá? Alternativa. Então, são exemplos, tá? Que podem acontecer. 3 tipos, né, de questões com o mesmo exercício. Tá? São coisas que vocês podem encontrar aí, certo? O exercício, no máximo, então, no sistema SAC, vai pedir para vocês que vocês calculem, né, a primeira, a segunda parcela, no máximo, a terceira. Mas, por exemplo, o exercício tem lá, né, um sistema de amortização para um financiamento de 300 parcelas. Não vai pedir, né, obviamente, para vocês calcularem, né, 300 prestações, porque nem caberia, né, nas alternativas, tá? Então, no máximo é isso, é a amortização e até a segunda ou até a terceira parcela para vocês identificarem nas respostas, tá? As tabelas que a gente vê aqui durante a aula, é claro, né, é um exercício pedagógico para vocês compreenderem todo o processo, compreenderem toda a lógica de cálculo, né, e fixarem aquelas ideias, né, de que a amortização é constante, né, verificar na tabela que os juros realmente ele varia decrescente, que a prestação também varia decrescente. Isso tudo ajuda bastante a fixar o conceito, né? Então, não vai ter, assim, na prova uma tabela, né, por completo para vocês fazerem, mas tem esses exemplos de exercícios que a gente comentou, tá? Então, vamos ver como é que fica a tabela deste segundo exemplo. Saldo devedor inicial, né, a gente já sabe, aos R$3.000, tá? A amortização vai ser fixa, né, R$500 por mês, chegando então, né, a pagar a sexta, né, parcela de amortização, a gente vai ter pago os R$3.000, vai ter amortizado toda a dívida. Claro, né, que os juros ao longo do tempo vão ser decrescentes e as prestações a mesma coisa, né, vão ser decrescentes. Por quê? As prestações serão a amortização, os R$500 fixo, mais os juros, que vai ser decrescente ao longo do tempo. Por que que os juros vai ser decrescente ao longo do tempo? Porque é sempre saldo devedor vezes a taxa. E se a gente está batendo o saldo devedor todos os meses, então todos os meses vai ser um saldo devedor menor vezes a taxa. Então o juro vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Muito bem. Então está aí a nossa tabela completa desse segundo exemplo. Tá? Então lá, 6 amortizações de R$500. Ao final, somando, né, todas as amortizações, pagou toda a dívida, né, os R$3.000. Então foi descontando 500 por mês, né, de amortização, chegou no final, zerou a dívida, saldo devedor zero. Os juros, vejam, né, vamos fixar bem isso, né, os juros são variáveis e decrescentes ao longo do tempo, vejam bem, né, exatamente isso, né, deu 105, 87,50, 70, 52,50 e foi sendo decrescente ao longo do tempo, tá? Por quê? Saldo devedor foi diminuindo. A taxa é 3,5. Saldo devedor inicial 3.000, vezes taxa 3,5, deu juros 105. Por que que o segundo juros foi menor? Porque abateu, né, a amortização paga na primeira parcela. Então, saldo devedor era 3.000, paguei a primeira parcela. Abateu 500, ficou saldo devedor 2.500. Vezes a taxa 3,5, juros da segunda prestação, 87,50. Por que que os juros da terceira parcela foi menor? Né? Porque eu paguei a segunda parcela, bateu mais R$500, né? Então, 2.500 menos 500 ficou 2.000, vezes os juros, taxa de 3,5, então ficou um juros de 70. Então, como vai reduzindo, né, o saldo devedor mês a mês, a taxa é fixa, então os juros automaticamente vai reduzindo mês a mês. Somados todos os juros pagos, deu um total de juros de R$367,50. Tá? Então, a amortização, 3.000, mais os juros pagos, deu um total pago nesse empréstimo de R$3.367,50, que é exatamente a soma de todas as prestações, né? Já que a prestação ela tem que cobrir o quê? A amortização mais os juros. Então, cada prestação, todas elas somadas, dá exatamente o valor necessário a abater o saldo devedor e pagar os juros
desse empréstimo. E esse segundo exemplo, gente, como é que ficou para vocês? Tranquilo? Surgiu alguma dúvida nova? Tranquilo por enquanto, senhor. Legal. Lembrando que depois, né, depois do intervalo da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom, e aí podem surgir, né, durante os exercícios ali, alguma dúvida, alguma dificuldade maior de achar o resultado, e a gente permanece conectados ao vivo, como sempre, né, e vocês, né, não deixem passar as dúvidas, né, durante os exercícios, perguntem, né, pelo chat, ou perguntem ao vivo, a participação de vocês é sempre bem-vinda e importante, né, se a gente tentar fazer o exercício e ficar quieto, né, e não perguntar nada, a gente não vai saber que vocês estão com dúvida. Então é importante a participação de vocês, né? A gente está ao vivo aqui, conectado para isso, tá? Muito bem. Vamos a mais um exemplo, então. Utilizando o sistema SAC, calcule o valor da prestação, parcela de juros e de amortização, referente ao empréstimo no valor de R$ 800, ser pago em 4 parcelas com juros de 2% ao mês. Muito bem, é o sistema SAC, né? Então, por onde a gente começa? Sempre por aquilo que é constante. Então, no sistema SAC, o que é constante? A amortização. Então, ali no enunciado, que é o sistema SAC, aplico a fórmula da amortização. Primeiro passo. A amortização é o valor financiado dividido pelo número de prestações. Então, aqui vai ser o valor financiado, 800, dividido pelas 4 prestações que vão ser pagas. Vamos descobrir a amortização. Saberemos que serão 4 parcelas pagas e a amortização será sempre a mesma em cada parcela. Muito bem. No sistema SAC, o que vai variar? A prestação e os juros. Então, na sequência, né, depois de calcular a amortização, a gente precisa calcular as prestações. Tá? As prestações no sistema SAC são dadas por a amortização mais os juros. Nesse sentido, a amortização sendo constante, a gente vai ter que calcular sempre os juros para descobrir a prestação. E esse juros é sempre saldo devedor vezes taxa. A taxa aqui, nesse caso, é 2%. Então, em qualquer parcela que eu calcular, a taxa que eu vou estar aplicando é 2%. Né? O saldo devedor é que vai variando, né? Então, começa o saldo devedor com 800, ele vai abatendo, né, mês a mês, e vai diminuindo os juros dentro de cada prestação, o que faz com que o SAC tenha realmente essa característica, né? Amortização constante, os juros variando mês a menos, e fazendo com que, portanto, a prestação seja uma variação a menor cada mês, porque a prestação é a amortização mais os juros. Tá? Desde que os juros variem negativamente, a prestação vai, então, tendo igual variação negativa, ou seja, crescendo. Tá? Está aí, então, o valor da amortização. Os 800 dividido por 4 vai dar uma amortização mensal de R$ 200. Então, cada prestação que eu pagar, né, o que sobrar depois de descontado o juros será R$ 200. Vai abatendo, então, o saldo devedor. Após pagar as 4 parcelas, vai ter sido amortizada toda a dívida, vai ter sido amortizados os R$ 800, então. Tá? Como é que fica isso na tabela? Então, antes de mostrar os valores, né, aquele raciocínio que a gente já conhece. O que vai acontecer com a amortização? A gente já viu o cálculo, é R$ 200 cada uma, né? Então, no primeiro mês 200, segundo mês 200, terceiro mês 200, quarto mês 200. Somou tudo, amortizou os R$ 800, né? Os juros, antes de ver o cálculo, já sabe o que vai acontecer com os juros. Porque o SAC, os juros é a variável decrescente. Então, os juros vai começar um pouquinho maior e vai diminuindo ao longo do tempo. Né? A prestação, o que vai acontecer? A gente já sabe, conhece o sistema SAC. A prestação é a amortização mais juros, a amortização é constante, os juros vai diminuindo. Então, automaticamente, a prestação vai diminuindo ao longo do tempo. É isso que a gente vai ver nessa tabela. Antes de saber dos valores, a gente já sabe, conhecendo, né, o conceito, o que a gente vai se deparar. Tá? Então, vamos lá. Dívida inicial 800. Então, tendo 200 por mês, né, cada mês, então,
o saldo devedor vai diminuindo de 200 em 200 reais. Começou com 800, depois abateu 200, foi para 600, abateu 200, foi para 400, abateu 200, né? E aí zerou a dívida, né? Então, ao final das 4 prestações, abatendo 200 reais por mês, né? Em 4 parcelas, ao final das 4 parcelas, saldo devedor zero. Amortizou toda a dívida, os 800, né? A prestação, a parcela, né? É composta por amortização mais juros, então cada parcela foi diferente, né? Em cada mês, considerando que a amortização é 200, os juros no primeiro mês foi de 16, a primeira prestação foi 216. E assim foi, né? Abatendo o saldo devedor, que foi reduzindo mês a mês, né? Resultando no juros menor a cada mês. Então, no segundo mês, os juros foi 12 reais, resultou numa prestação de 212. No terceiro mês, os juros foi 8 reais, prestação 208. Quarto mês, prestação 4 reais, juros 4 reais, prestação 204. Tá? Somando todas as prestações, nós chegamos a um total pago nesse financiamento, nesse empréstimo, R$ 840 reais. Tá? Então, é a soma do quê? Da amortização, da dívida, 800, mais o somatório dos juros, né? Somando os juros de cada mês, deu 40. Então, pagou-se toda a dívida e pagou-se os juros pelo empréstimo, né? Totalizando R$ 840 reais. Tá? Muito simples, muito direto, né? Uma certa facilidade no cálculo do sistema SAC. Tá? O pessoal realmente prefere o SAC ao price, né? Porque o price, pelo menos para cálculo, né? O price tem aquela questão da tabela FVA. Tá? Mais um exemplo. Sistema SAC calcula a amortização referente ao empréstimo no valor de 43 mil a ser pago em 8 parcelas com juros de 2%. Vejam bem, aqui agora pede só a amortização, né? O enunciado não tá pedindo, né, a parcela de juros, não está pedindo a prestação, está, né, pedindo a amortização. Então aqui simples, né? Sistema SAC, a amortização é o valor emprestado dividido pelo número de parcelas. Então vai ser os 43 mil dividido por 8. Simples assim, de forma direta, tá? 43 mil dividido por 8, a amortização R$ 5.375. Um outro exercício. Calcule o valor da amortização referente ao empréstimo no valor de R$ 12.885, né, a ser pago em 15 parcelas com juros de 4,5% ao mês. Aqui os juros, né, é só um acessório, porque está pedindo a amortização, e para o cálculo da amortização, eu preciso só de 2 informações, né? Para amortização, eu preciso do valor emprestado e o número de parcelas. Eu divido um pelo outro, né? Então vai ser 12.885 dividido por 15, e vai dar o total da amortização aqui. De fato, então, faz a divisão do valor emprestado pelas parcelas, vai dar uma amortização de R$ 859 reais. Serão exatamente 15 amortizações, né, de 869. Tá? Então, amortização constante, sistema SAC. Nesse outro exemplo, o Antônio aqui assumiu uma dívida, né, de um empréstimo no sistema SAC no valor de R$ 8.050. A taxa de 2,5% ao mês. Nesse caso, ela vai ser paga, liquidada, em 6 prestações, 6 parcelas. Nesse exercício, se pede, além do valor da amortização, calcular o valor da primeira prestação e da segunda prestação desse empréstimo. Ele tem 6 parcelas, mas está pedindo só as 2 primeiras prestações além da amortização. Que é aquele exemplo que eu citei para vocês antes. Pode acontecer um enunciado, um exercício assim, né? Em que a gente tenha que identificar, né, a amortização e um certo número de parcelas. Nesse caso aqui são as 2 primeiras. Tá? Como é que fica isso? Começando pela amortização, depois a gente vai para as parcelas. Tá? Então a amortização, 8.050 dividido por 6. A gente vai descobrir a da prestação, a letra A, a amortização. Agora, para calcular a prestação, eu preciso da amortização mais os juros. E aí sim a gente precisa fazer o cálculo, então, do saldo devedor vezes taxa. O saldo devedor inicial aqui é 8.050, né? 8.050 vezes a taxa de 2,5%, a gente vai descobrir os juros da primeira prestação.
Então, juros mais amortização, descobrimos a primeira prestação. Na segunda prestação, a lógica é muito simples também, né? Eu vou somar a amortização, que a gente já sabe, mais os juros. Na segunda prestação, os juros vai ser o saldo devedor atual, que é a dívida inicial menos o que foi amortizado na primeira prestação. E a gente acha, então, a segunda prestação. Então, vamos ver essa lógica toda resolvida nesse exercício. Então, primeiro passo, primeiro cálculo, né? Primeira caixinha amarela aqui, a amortização, 8.050 por 6, vai dar uma amortização fixa de R$ 1.341,67. Então, esse é o valor da amortização. Mas aí o exercício pede, calcule a primeira prestação e a segunda prestação. Na primeira prestação, vai ser, então, fórmula da amortização, da prestação no sistema SAC. A prestação é a amortização mais os juros. A amortização é fixa, então tá ali, a gente já tinha calculado. Mais os juros é o saldo devedor vezes a taxa. Na primeira prestação, o saldo devedor, né, é o saldo devedor inicial, os 8.050, vezes a taxa de juros, dado no enunciado, 2,5%. Dá um juros de 201,25. Então, eu somar a amortização, que é fixa, mais os juros calculados, dá uma primeira prestação no valor de R$ 1.542,92. A segunda prestação, a amortização que é fixa, R$ 1.341,67, mais o saldo devedor atual vezes a taxa. Qual é o saldo devedor atual? O saldo devedor atual é, depois de ter pago a primeira prestação, os 8.050 menos a amortização. Quanto é que é a amortização? 1.341,67, que dá 6.708,33. Então, esse 6.708,33 é o saldo devedor inicial, né? Os 8.050 menos a amortização que foi paga na primeira parcela, os 1.341,67. Por isso que a gente chegou nesse valor aqui, multiplicado por 2,5%, dá um juros de 167,71. Somar a amortização com os juros, a gente tem a segunda prestação no valor de R$ 1.509,38. Um exemplo que a gente pode encontrar, né, em uma avaliativa, uma substituição, né, ou na prova. Né, e a gente vai ter lá as alternativas, né, apontando a amortização é tanto e a primeira e a segunda prestação são tal e tal. Né, e aí vai ter lá 4 alternativas, a gente marca a correta. Claro que aí a gente tem que fazer, né, o cálculo nesse mesmo passo a passo certinho, né, sem mudar nada. Tá? Tranquilo, gente? Esse último exercício aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Acho, por mim, tranquilo. Tranquilo? Eu quero Legal, ver os Josi. exercícios. Certo. Então, podemos fazer um intervalo, gente? 15 minutinhos. Pode ser. Vocês fazerem um lanche, né? Descansar um pouquinho da voz do professor. E aí, à volta do intervalo, então, a gente faz a nossa chamada. E depois da chamada, vamos ter exercícios sobre o nosso sistema SAC, tá? Então, agora são 20h26, voltamos às 20h41, 20h42, né? Voltamos às 20h42. O retorno da nossa chamada e depois da chamada de exercícios. Lembrando, gente, que se possível, né? Vocês não precisam desconectar aí o nosso link, tá? Facilita bastante na hora da chamada, no retorno do intervalo. E se vocês saem da conexão, né? Daqui a pouco a gente já passou ali do nome de vocês na chamada, e aí complica sempre um pouquinho mais, né? Claro que se puderem, né? Quem não conseguir, em função da conexão 3G, né? Às vezes precisa dar uma poupada nos dados, às vezes acontece. Mas, se puderem, não desconectem, né? Permaneçam na conexão, eu só fecho a câmera e o microfone e abro de novo, então, às 20h42 para a gente fazer a nossa chamada. Até daqui a pouquinho, gente.